Sejam muito bem-vindos ao Estude Comigo. Se você está gostando, se inscreva no Educação Digital em Foco. Curta, comente, compartilhe. E é isso, vamos ao tema de hoje e vamos falar sobre banco de dados. Por onde começar? Você sabe o que é um banco de dados? Você saberia mensurar o quanto essa área está presente na sua vida? Sabia que pode ser muito mais do que você imagina? Se você tem uma conta bancária, você está no banco de dados do banco ao qual a sua conta pertence. Você está no banco de dados da Receita Federal como contribuinte ou como isento. Mas, se você é maior de 18 anos, você deve estar lá. Isso só para começo de conversa. Porque deve haver muitos outros bancos de dados dos quais você faz parte. Logo, só por ser uma área tão presente na sua vida, a área de banco de dados já merece ser estudada. Não acha? Fora isso, qualquer sistema que você pensar em desenvolver na sua vida deverá fazer uso de um banco de dados. E mesmo se você não desenvolver sistemas, mas utilizá-los no seu dia a dia, você será, com certeza, um usuário de banco de dados. Então, que tal conhecer esses tais bancos de dados mais a fundo? Vamos começar neste capítulo. Neste capítulo, vamos apresentar os conceitos básicos da área de banco de dados, como comentado acima, no trechinho que eu comentei aqui com vocês, Essa é uma área muito presente do nosso dia a dia e que ganha ainda mais a importância quando paramos para pensar que estamos vivendo na chamada Era da Informação. Onde o conhecimento adquirido a partir da avaliação das informações é o maior bem de qualquer empresa ou instituição. Informações são obtidas a partir de dados que precisam estar armazenados em algum lugar. Você poderia me perguntar, mas dados e informações não são a mesma coisa? Não, não são. Vamos diferenciar. O dado é um elemento que mantém a sua forma bruta. Texto, imagens, sons, vídeos, etc. E ele sozinho não levará a compreender determinada situação. Ou seja, o termo dado envolve fatos, imagens, sons que podem ou não serem úteis para determinado fim. Eles apenas representam coisas do mundo real. Já a informação é o conjunto de dados coletados de forma a se tornarem aplicáveis a determinada situação, ou seja, sua forma e conteúdo são apropriados para um uso específico. A informação não existe por si só. Ela é obtida através de uma interpretação realizada sobre um grupo de dados. Além disso, ela necessita de uma situação ou objetivo que justifique a sua existência. Vamos dar alguns exemplos. O nome de um cliente, número de peças em um estoque, o número de horas trabalhadas por um empregado e o valor total de um pedido são dados.
Já o valor total das vendas do mês de uma loja é uma informação para ser obtida. Vai precisar considerar uma série de dados, tais como o mês de cada pedido e o valor total do pedido, armazenados em algum lugar. O banco de dados geralmente será esse lugar onde os dados estarão armazenados e a partir do qual você irá extrair informações para finalidades diversas. Mas, finalmente, qual a definição de banco de dados? Alguns conceitos básicos. Um banco de dados, também chamado por alguns autores de base de dados, é uma coleção de dados relacionados, organizados e armazenados, visando facilitar sua posterior manipulação e a realização de consultas. Em outras palavras, um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, representando informações sobre um domínio específico. Os tipos de coleções de dados que podem ser armazenados são ilimitados. Exemplos de um produto, de um estudante, mapas, dados sobre genes humanos. Realmente, um banco de dados, abreviado daqui para frente como BD, é um modelo de uma determinada parte da realidade, geralmente denominada de universo de discurso ou minimundo. Isso porque só devemos colocar no banco de dados as informações do domínio que sejam relevantes para a resolução de um problema ou para obter determinadas informações. Vamos dar um exemplo. Suponha que precisamos criar um banco de dados para uma livraria. O minimundo da livraria englobaria diversas características que a definem como, por exemplo, o seu nome, a sua localização, os dados de seus proprietários, os dados dos funcionários que trabalham lá, os dados dos livros disponíveis e de qualquer outro produto que seja comercializado. Isso porque essas informações são interessantes para serem armazenadas e posteriormente recuperadas. Porém, por exemplo, as cores das paredes da livraria, o material de que é feito o chão, não são características relevantes para serem consultadas em um sistema. Logo, não fariam parte dos dados a serem armazenados no banco de dados. Logo, o minimundo será justamente a especificação da parte do mundo real que é relevante para a implementação da livraria e deverá conter informações que caracterizem o domínio do negócio. Um banco de dados pode ser criado e mantido por um conjunto de aplicações desenvolvidas especialmente para esta tarefa. Por exemplo, no caso da livraria, poderia existir um sistema controle de livraria para gerenciar o acesso ao banco de dados, ou por um sistema gerenciador de banco de dados, GBDS, ou DBMS, Database Management System. Um GBD é um pacote de software designado para guardar e gerenciar um banco de dados. É ele que realiza a manipulação dos dados armazenados em um BD. O SGBD tem uma gama de funções pré-implementadas que gerenciam as operações de inserção, remoção, atualização e consultas dos dados armazenados.
O conjunto formado por um banco de dados mais aplicações que o manipulam, o SGBD, é o Sistema de Banco de Dados, SBD. Pode-se definir esse sistema como um ambiente cujo objetivo global é registrar e manter informação. O ambiente de um sistema de banco de dados que interage com os programadores, as pessoas que o desenvolveram, e com os usuários finais, as pessoas que o utilizarão. Num primeiro nível, as pessoas interagem com os programas de aplicação, programas desenvolvidos em uma linguagem de programação, como Java, C#, PHP, etc., que foram criados para os usuários finais e que, para acesso ao BD, fazem uso de uma linguagem de consulta, linguagem própria para acesso ao banco de dados. Esta aplicação interage com o SGBD, que possui programas responsáveis por processar as consultas e acessar os dados armazenados. Dentre outras funções, por fim, no nível mais interno, encontra-se a base de dados, separadas em 2 arquivos distintos. Um arquivo contém a definição dos dados, informações sobre os dados ou metadados. Este arquivo irá conter informações como qual o tipo do dado armazenado, qual o tamanho dele, se ele pode ficar em branco ou não. E outro arquivo contém os dados propriamente ditos, ou seja, os dados armazenados. A separação da base de dados em 2 arquivos distintos deve-se ao fato que, geralmente, a estrutura, definição dos dados altera-se pouco depois de criada os dados armazenados. Costumam serem manipulados e alterados mais frequentemente. Vamos dar um exemplo. Pode ser definido que serão armazenados no banco de dados a matrícula, o nome e o endereço de cada estudante. No arquivo de definição de dados, seria especificado que um estudante seria representado por um campo chamado matrícula do tipo numérico, de tamanho 6, e com preenchimento obrigatório. Um campo chamado nome tipo alfanumérico, de tamanho 50 e com preenchimento obrigatório. E um campo chamado endereço, do tipo alfanumérico, de tamanho 50 e com preenchimento opcional. Já no arquivo de dados armazenados estaria o preenchimento dessa definição para cada estudante cadastrado. Por exemplo, poderia estar armazenado nesses arquivos os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ana Maria Gomes, Rua das Flores, 56. Ou 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jorge Tavares, Rua Vasco da Gama, 789. Observe que os dados armazenados devem seguir a definição, tipo, tamanho, etc., especificada no arquivo de definição de dados. Observe também que, pela natureza dos dados armazenados, eles tendem a ter vários valores para a mesma definição. Exemplo, cada estudante cadastrado obedece à mesma definição feita para um estudante. Eles são mais variáveis que a definição dos dados, visto que, por exemplo, um estudante pode mudar de endereço. Exemplo, o endereço da estudante Ana Maria poderia ser modificado para a Avenida Abdias de Carvalho, 52, mas a definição do endereço continuaria a mesma. Um campo do tipo alfanumérico, de tamanho 50 e com preenchimento opcional. Dessa forma, por terem natureza distintas, é interessante manter estes 2 arquivos separados.